Olá para todo mundo, vamos lá, mais um vídeo gravado no meio da Copa do Mundo da Rússia. Eu até poderia dizer que eu não ligo para essas coisas de Copa do Mundo, porque eu não gosto de futebol e não gosto mesmo, mas Copa do Mundo é completamente diferente. É muito legal de acompanhar. Então eu tô tentando encontrar vídeos que tenham a ver com esse período de Copa do Mundo. E recentemente eu me lembrei de uma pergunta que uma leitora portuguesa que assiste o Lendo Antes de Morrer me fez. Ela disse que assiste a mim e a outras booktubers brasileiras e que ela não conseguia entender por que nós nos interessávamos tanto por literatura russa. E eu me lembro que eu respondi para ela naquele vídeo que eu, pelo menos, encontrava semelhanças entre a Rússia que era retratada pelos autores clássicos e o Brasil. E já que nós estamos agora nesse clima de Rússia, eu resolvi elaborar melhor essa ideia e eu encontrei 10 semelhanças entre a Rússia do passado, retratada pelos escritores, né, os grandes autores da fase de ouro da literatura russa, e a nossa história do Brasil. Só lembrando que não estou falando apenas de Dostoiévski e de Tolstói. Estou falando de muitos autores. Eu deixei aqui atrás para vocês verem, ó, vários autores como Gogol, como Turgenev, como o Chekhov, como o Pushkin. Inclusive o livro do Pushkin aqui, A Dama de Espadas, é o livro que eu estou lendo no momento. Tem vários outros autores, além dos famosos Tolstói e Dostoiévski. Eu deixei uma lista enorme de sugestões de autores para vocês conhecerem naquele meu vídeo 11 craques do time da Rússia. Eu fiz a minha própria seleção de escritores russos. Então tá tudo lá. Se você não conhece ainda, mas quer conhecer os autores russos clássicos, é só clicar nesse meu vídeo. Vou deixar aqui em cima e também vou deixar no final. Mas agora vamos então às 10 semelhanças, que na prática são 10 motivos para nós aqui brasileiros conhecermos a literatura russa. Então vamos começar. A primeira coisa que eu preciso dizer, uma ressalva muito importante, é que eu estou falando sempre da Rússia pré-revolução comunista de 1917, tá? Porque depois disso virou outro país, virou União Soviética, um estado totalitário, veio Stalin, veio Gorbachev, enfim, não dá pra falar de Rússia nesses termos que eu tô tratando aqui, tá? Porque virou um país completamente diferente, outro contexto histórico. Estou sempre falando da Rússia pré-revolucionária, que foi consagrada por esses autores que eu tenho aqui atrás de mim e que se assemelham, no meu ponto de vista, com a história do Brasil também desse período. Estamos falando de século XIX e comecinho, do século XX, a virada do 19 para o 20, tá bom? A primeira semelhança de todas, a que todo mundo repara, é que tanto o Brasil quanto a Rússia são países de territórios continentais. E isso significa dizer que os dois países tinham muitas riquezas naturais, porque geralmente isso que acontece, né? Muito território sempre tem muita riqueza natural, muito lugar para plantar, muitos minérios, enfim. E isso fazia dos dois países potências agroexportadoras. A economia era baseada na agricultura e a população era majoritariamente rural. Então pode esperar, sim, na literatura deles, não só histórias que se passem nas cidades, mas também histórias que se passem no campo, cujos personagens sejam camponeses. E isso já me leva à segunda semelhança entre os nossos países, que foi uma abolição tardia, mal feita, muito mal resolvida da mão de obra forçada. Pois é, aquela coisa que nos assombra até hoje como nação aqui no Brasil, que nós abolimos a escravidão muito tardiamente. Da mesma maneira, a economia da Rússia era dependente do trabalho servil. Servos não é exatamente sinônimo de escravo, mas é também um tipo de mão de obra forçada. O servo, ele é preso à terra. Isso significa dizer que o dono da terra é dono do servo também. Na Rússia, quem tinha servos não podia vendê-los individualmente, no entanto, ele tinha poder de vida e morte sobre essas pessoas. Então existia isso, né? Um pleno domínio. Uma pequena elite aristocrática, naturalmente, era dona da maior parte das terras cultiváveis e dentro dessas terras eles possuíam as almas que lá trabalhavam. Era exatamente assim que eles se referiam. Eu tô lendo agora o Dama de Espadas, que retrata a realidade da Rússia no começo do século XIX, no começo dos anos de 1800, e é exatamente assim que eles se referiam aos trabalhadores da terra, como as almas que ali viviam. Então, um dono de terras podia colocar na escritura, né, da fazenda dele: eu possuo uma casa de tantos metros quadrados e terras de tantos hectares e 30 mil almas. É uma coisa
asquerosa, né? Toda forma de trabalho escravo é asquerosa, e que a Rússia aboliu tardiamente, já não existia nada parecido na Europa, e mesmo depois que eles libertaram esses servos, a coisa foi mal feita, foi mal planejada, essas pessoas ficaram ao Deus dará, muitas tiveram que se mudar para cidades onde elas passaram a viver uma situação de miséria. E mais uma semelhança que não podemos negar dessa Rússia do século XIX e do Brasil do século XIX é que éramos impérios. Tanto eles quanto nós tínhamos um imperador. Éramos países aristocráticos que tinha um imperador, né, cujo poder, acreditava-se, tinha sido oferecido divinamente, né, para uma família. No caso deles eram os Romanov, né, no século XIX, e aqui no Brasil era a família Bragança. E isso fazia com que existisse ao redor dessa família real, circundando, orbitando toda uma corte aristocrática. Tanto lá quanto aqui existia uma elite parasitária do Estado, ou que mesmo que trabalhava muito pro forma, né? Tinha alguns cargos públicos e trabalhava muito pouco, e que temia perder estes privilégios, que enxergava na pobreza, naquele que vinha de baixo, uma ameaça para a sua soberania. Ana Karenina, por exemplo, é uma história que é protagonizada pela nobreza russa, tanto de São Petersburgo, que era a capital do império, seria o equivalente ao Rio de Janeiro aqui no Brasil, onde ficava realmente a corte, e Moscou, onde também viviam essas famílias nobres. As famílias que vivem as histórias de Ana Karenina todas são dessa elite aristocrática que pouco precisa trabalhar para manter os seus privilégios. E a existência dessa elite aristocrática, que se espelhava em tudo na Europa, leva à nossa próxima semelhança, que é uma busca pela identidade nacional. Tanto eles, os russos, quanto nós brasileiros, considerávamos que as nossas culturas originais eram bárbaras, eram selvagens, eram meio rústicas, e no entanto alguns autores procuraram, né, encontrar as nossas origens e tal. José de Alencar fez isso no Brasil, né, tentando encontrar o que era genuinamente brasileiro e tentar encontrar um equilíbrio entre isso e a cultura europeia, principalmente a francesa, que era que ditava as regras das altas elites, né? Então esse conflito entre a cultura nacional e as influências europeias existia lá e existe aqui, pode ser notado em todos esses livros. E uma outra semelhança agora, partindo para o lado dos costumes, é a questão da religiosidade. Nós, do Brasil, éramos um país católico, oficialmente católico. Era a religião do Estado, e um censo realizado pelo Dom Pedro, né, durante o período imperial, mostrou que 99% da população se declarava católica, mesmo que não fosse, era obrigada a declarar, né? E a Rússia não era um país católico, era ortodoxo, era uma igreja russa, mas eles também eram cristãos muito religiosos. A população gostava muito de religião, exercia de maneira bastante intensa no seu dia a dia, mas não era uma religião letrada, não era como o protestantismo, que o protestante traz a Bíblia em casa, lê para a família, discute mais racionalmente. Era uma outra forma de exercer a religião, muito mais baseada nas tradições orais, nos costumes. E o russo, assim como o brasileiro, adorava um bom misticismo, gostava de correr atrás de líderes messiânicos, de entrar para seitas religiosas. Isso aconteceu na nossa história e também aconteceu na história deles. Éramos ambos países de misticismo religioso muito aflorado. E isso certamente se diluiu bastante na história dos russos, porque eles tiveram um período enorme de União Soviética, que era oficialmente um estado ateu. Não sei se depois da democratização, se a coisa voltou com a mesma intensidade. Não sei, só sei que nós brasileiros continuamos bastante religiosos e bastante conservadores. Então nesse ponto, esse conservadorismo, esse machismo, esse patriarcalismo, homofobia também, muito importante, que existia, né, no passado, continua existindo até hoje, e até hoje une os nossos dois países. No caso da homofobia, eles são mais atrasados do que nós, porque é uma política de Estado mesmo, é uma coisa horrorosa. O Putin lá proibiu, né, manifestações públicas, né, se você quer ser gay, você tem que ser gay escondido, porque você não pode andar de mão dada com seu parceiro na rua, porque senão você vai preso. É uma coisa ainda mais atrasada do que aqui, porém ainda somos um país homofóbico. Quem é LGBT sabe muito bem que o Brasil ainda é um país perigoso para ser LGBT, ainda é um país que não respeita, é um país que não emprega direito, mas nesse ponto pelo menos estamos um pouco mais avançados do que a Rússia. E a próxima semelhança que eu encontrei com relação aos nossos dois países diz respeito mais uma vez à economia, é o fato de que tanto o Brasil quanto a Rússia se industrializaram de maneira muito atrasada.
enquanto a Europa e aqui na América os Estados Unidos já estavam se industrializando rapidamente, se enchendo de estradas de ferro, se enchendo de fábricas, e com isso já nascia, né, toda uma nova classe social que era a classe operária, isso demorou muito para acontecer no Brasil e surpreendentemente demorou para acontecer lá na Rússia. Na verdade, a Rússia não era um país lá muito industrializado. Existia, né, um pouco, mas ainda era muito pouco. Eles viraram um país industrial mesmo depois da Revolução, porque era do interesse, né, daquele governo que o país fosse economicamente forte, que competisse no mercado internacional e tal. Mas a Rússia teve uma industrialização bem atrasada. Foi um país rural durante muito tempo e exatamente a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Nós tivemos um grande pioneiro que foi o Barão de Mauá, que tentou industrializar o Brasil e teve as suas asinhas cortadas por Dom Pedro II. Inclusive eles se odiavam, então é um aspecto bem semelhante das nossas duas culturas. E para fechar, a gente já está chegando aqui na 10ª semelhança. Uma coisa que você vai encontrar na literatura russa é a miséria urbana. As histórias deles são sempre cheias de prostitutas, de mendigos, de jogadores, de bêbados, de pessoas que vivem realmente, que convivem com a miséria nas grandes cidades. Inclusive isso foi, como eu comentei, consequência daquela libertação mal feita, né, do trabalho servil, que fez com que muitas pessoas viessem para a cidade sem ter trabalho, sem ter instrução, sem ter nada, e compusessem uma grande massa urbana miserável. E isso é lógico, não sou obrigada a repetir, que aconteceu aqui no Brasil também, depois do fim da nossa escravidão. Isso é retratado por Lima Barreto. O último livro que eu li dele, que eu resenhei, que é o Clara dos Anjos, fala de uma miséria urbana muito importante. Inclusive, um dos personagens percorre durante um capítulo um bairro miserável no centro do Rio de Janeiro que era tomado por prostitutas, tomado por jogadores e pela miséria humana mesmo. Sempre pessoas de baixíssima instrução, mulheres que tinham caído na prostituição porque não tinham alternativa para sobreviver. E isso também é uma realidade que está presente e muito na literatura russa. Então é isso, essas são as 10 semelhanças que, na minha opinião, são motivos mais do que suficientes para que você, que nunca leu nada que veio da Rússia, comece a ler imediatamente. Além de tudo, é uma das literaturas mais fascinantes do mundo, não é difícil de entender, acredite em mim, não é difícil. E ficam aqui essas sugestões atrás, não deixe de assistir o meu vídeo com os 11 craques do time da Rússia. A gente se vê então na sexta-feira. Vou tentar trazer, que eu tô no meio da leitura ainda, mas eu vou tentar trazer a resenha de Dama de Espadas do Pushkin, que é considerado o Shakespeare da Rússia, o Camões, o Dante Alighieri, sabe aquele poeta que funda a língua moderna, né? Então é por isso que eu fiquei tão interessada para ler e já digo para vocês que são histórias muito legais. Vou tentar trazer a resenha nessa sexta-feira. Beijos para todo mundo e muito obrigada para os meus padrinhos e madrinhas que ajudam esse projeto. E se você quiser se tornar um padrinho ou uma madrinha, é só conhecer a nossa campanha no site Padrim. E eu agradeço muito. Aliás, está rolando um sorteio exclusivo para padrinhos. Se você é padrinho ou madrinha e ainda não viu, entra lá no nosso grupo no Facebook e participe do sorteio. Beijão, até mais!